Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o tipo de sujeito. Lembrando que o sujeito ele é o termo da oração sobre o qual se declara algo, ou seja, aquele sujeito é aquele ser que pratica a ação. E dependendo da sua estrutura, ele pode ser classificado como sujeito determinado e sujeito indeterminado. E nós vamos estudar cada caso de sujeito, certo? Vamos começar pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas o núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante do sujeito. E o sujeito, ele pode ser determinado pelo contexto ou pela forma verbal, ou seja, pelo verbo. Exemplo: crianças do mundo inteiro adoram robôs. Observe que o sujeito, nós podemos determinar o sujeito através do contexto ou através do verbo. Por exemplo, eu posso perguntar para o verbo: quem adora robôs? Crianças do mundo inteiro. Então eu já sei que o meu sujeito é o que está em destaque, como vocês podem observar. E esse sujeito ele tem uma parte importante que é o seu núcleo. Quem é o seu núcleo? É a palavra mais importante. Então, o núcleo deste sujeito é crianças. Como ele tem um único sujeito, eu digo que ele é um sujeito simples. Então, esse sujeito ele é classificado como determinado simples, certo? E o sujeito composto? O sujeito composto é quando ele apresenta mais de um núcleo, ou seja, quando dentro deste sujeito aparece mais de uma palavra importante que vai formar, que vai constituir este sujeito. Exemplo: meninos, jovens e idosos ficaram entusiasmados pela novidade. Observe, tá? Que o sujeito desta oração é meninos, jovens e idosos. E dentro deste sujeito, ele tem três palavras importantes, que são substantivos, que é meninos, jovens, idosos. Então, como ele apresenta três núcleos, ou seja, mais de um, então eu digo que este sujeito ele é um sujeito composto, certo? E aí nós estamos falando do núcleo, é importante falarmos que o núcleo do sujeito é sempre um substantivo, pode ser sempre um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Vamos verificar exemplos para tentarmos entender um pouco mais sobre o núcleo do sujeito, tá certo? As fotografias encantam o leitor. Observe que neste exemplo, o sujeito é as fotografias. A parte mais importante deste sujeito é fotografias. E nós aprendemos que fotografias é um substantivo. Então eu digo que o núcleo deste sujeito é constituído por um substantivo. Vejamos o outro exemplo. Ele tirou uma bela foto das crianças. Agora o meu sujeito é ele. E o núcleo desse sujeito é o próprio sujeito, ele, porque esse sujeito ele é formado por uma única palavra, então o sujeito é esta palavra. Só que esse núcleo do sujeito não é um substantivo agora. Ele é um pronome pessoal. Então, observe que no primeiro exemplo, o núcleo do sujeito era um substantivo. E neste segundo exemplo, o núcleo é um pronome pessoal, certo? Vamos continuar observando. Alguém telefonou para você. Observe que o núcleo agora, que o nosso sujeito é alguém, está sendo constituído por uma única palavra, e este mesmo sujeito é o próprio núcleo, que é um pronome indefinido. Agora o núcleo do sujeito é um pronome indefinido, certo? Brincar faz bem às pessoas. O sujeito é brincar e o núcleo também é brincar. Só que brincar morfologicamente é um verbo. Então observe que o núcleo do sujeito é uma palavra substantivada. Por que é substantivada? Porque brincar morfologicamente é um verbo. Só que como ele ocupou o lugar de um substantivo, então ele passou a ser uma palavra substantivada, certo? Agora vamos falar sobre o sujeito implícito ou oculto, também conhecido como sujeito elíptico ou desinencial, certo? Ele também é um sujeito determinado, certo? Então, ele é aquele que não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. Exemplo: compramos o livro de ficção científica para você.
Observe que o verbo é compramos, tá? E quem foi que comprou? Olha que o verbo vai indicar quem é o sujeito. Quem comprou? Se o verbo é compramos, foi nós. Então, quem é o sujeito desta oração? É o pronome pessoal nós. Não aparece na oração, não está expresso na oração, porém eu consegui identificar através da desinência verbal. Então, como este sujeito não está expresso, mas ele é possível de identificação, então eu digo que este sujeito ele é implícito, certo? Então, o sujeito dessa oração ele pode ser representado por um pronome pessoal reto, tá certo? Que pode, como eu já falei, pode ser identificado facilmente pela determinação do verbo. E para nós finalizarmos o nosso estudo sobre os tipos de sujeito, nós vamos falar agora a respeito do sujeito indeterminado. É aquele que não está expresso na oração, porque não se pode ou não se quer determiná-lo. Observe que ele é parecido com o sujeito anterior que trabalhamos. Só que o sujeito implícito, ele não aparece, mas ele pode ser identificado. Já o sujeito indeterminado, ele é um sujeito que não está expresso, porque não se pode ou não se quer identificá-lo. Essa é a diferença, tá certo? Exemplo, colocaram o carro dentro da garagem. Olhem para o verbo, muito importante dentro do estudo da classificação dos sujeitos, prestar atenção no verbo, tá certo? Então observe que o verbo colocaram, tá? Ele é um verbo que me indica que esta oração ela apresenta um sujeito, porém não se pode ou não se quer identificar esse sujeito. Porque quando ele fala colocaram, esse sujeito diz que é eles. Então, dentre muitas pessoas, alguém colocou esse carro dentro da garagem. Quem foi? Então, observe que existe um sujeito, porém, não é possível identificá-lo. Então, por isso que eu digo que nesta oração ela apresenta um sujeito indeterminado. Olha o segundo exemplo. Procuraram por você ontem pela manhã. Olha o verbo procurar. Está flexionado, procuraram. Eles quem? Alguém dentre eles, não é? Então, alguém procurou por você pela manhã. Então, observe que como você sabe que existe um sujeito, porém, não se pode determinar quem é o responsável desta ação, então eu digo que nesta oração nós temos um sujeito indeterminado, certo? Importante é que vocês aprendam que existem duas situações para que o sujeito ele seja indeterminado. Então, quais são as formas em que podem ocorrer o sujeito indeterminado? A primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural, tá certo? Por exemplo, disseram para eu parar de inventar histórias de terror. Observe que o verbo disseram, ele é um verbo que se encontra na terceira pessoa do plural. Eles disseram, né? Eles, dentre eles é muita gente, a gente não sabe quem entre eles praticou esta ação, foi o responsável por esta ação. Então, eu sei que existe um sujeito, porém, não é possível identificá-lo. Então, nesta oração eu tenho um sujeito indeterminado. Outro exemplo, falaram de você para meu pai. Alguém falou de mim para meu pai. Quem é este alguém? Eu não sei. Então, existe um sujeito, né? Porém, eu não sei quem é o responsável dessa ação. Então, neste caso, nós temos sujeito indeterminado, certo? Então, verbo na terceira pessoa do plural, o sujeito, ele é indeterminado. Claro que em alguns casos o sujeito, mesmo ele estando na terceira pessoa do plural, ele pode ser determinado. Isso vai depender muito do contexto, da extensão do período, e aí a gente vai conseguir identificar mesmo que o verbo esteja na terceira pessoa do plural, certo? Isso é um caso à parte. Segunda maneira em que pode ocorrer o sujeito indeterminado. A segunda maneira
além de quando o verbo está na terceira pessoa do plural, é também quando o verbo ele se apresenta na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, tá? Que quando isso ocorre, a gente diz que esse pronome ser, ele é o pronome ou é o índice de indeterminação do sujeito, tá certo? Exemplo, fala-se sobre o misterioso desaparecimento. Observem que o verbo falar, quem fala? Ele. Olha, ele indica que o verbo está na terceira pessoa do singular e ele está acompanhado do pronome ser. Bom, fala-se. Quem é que fala? Alguém fala, só que nós não sabemos quem é este alguém que falou, tá certo? Que praticou esta ação. Então, como não está expresso e não é possível esta identificação, então nós dizemos que nesta oração o sujeito ele é indeterminado, tá certo? Porque o verbo está na terceira pessoa do singular e acompanhado do pronome ser e o sujeito não está expresso e não é possível determiná-lo, tá certo? Por que eu estou afirmando isso? Porque nós vamos ver futuramente algumas situações em que mesmo o verbo estando na terceira pessoa do plural, tá certo? E acompanhado do se, mas vai ser possível ele vai indicar o sujeito da oração. Aí, nesse caso, o sujeito já não vai ser mais indeterminado, tá certo? Mas isso são assuntos, né, para uma próxima aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.